Olá, bom dia. Vamos continuar com as nossas viagens. E hoje a nossa viagem vai ser para um lugar incrível. A escolha desse lugar foi feita pela Jade. A Jade é a enteada, filha do coração do meu ex-marido, e ela escolheu que hoje ela queria tomar café comigo no Egito. Eu tô levando vocês junto. E eu tenho, do Egito, eu tenho 2 meios de transporte. Vejam. E o Egito, vocês vão perguntar se eu já fui lá. Eu não fui ainda, pelo menos não nessa vida. É um lugar que eu ainda não fui, mas que eu tenho 2 canecas. Esta aqui, coberta de hieróglifos, eu ganhei de presente da mãe da Jade, a minha sucessora, é a mulher do meu ex-marido, ela me deu de presente. Nós estávamos em Paris, numa exposição sobre Tutankhamon, e ela, né, como todo mundo que me conhece bem sabe como eu sou louca pelo Egito e tenho coleção de canecas, então ela me deu essa aqui de presente, coberta de hieróglifos. E esta outra eu comprei na ala egípcia do Museu Britânico, que é uma loucura aquele museu. Eu fiquei completamente maluca, foi só uma prévia de como eu vou ficar quando eu for para o Egito. Só essa caneca aqui já dá para a gente falar um café, um almoço e um jantar inteirinho. Essa daqui, linda, eu não sei o que está escrito, porque infelizmente eu não compreendo essa escrita, mas deve ter muita coisa escrita aí, não é? E aí, por como é que eu vou falar de um lugar aonde eu ainda não fui, que eu só conheço por estudos, leituras e imaginação. Exatamente por isso, por causa da imaginação. Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado e a imaginação abraça o mundo inteiro. Então, se a imaginação abraça o mundo inteiro, o Egito está neste mundo inteiro também, né? Então, eu vou conversar um pouquinho sobre aquilo que eu aprendi sobre o Egito. Eu fiquei completamente fascinada, apaixonada, enlouquecida pelo Egito quando eu tinha ainda uns 13 anos que eu comecei a estudar história. A história antiga, que no meu livro de história começava pelo Egito. E aquilo ali me encantou de tal maneira que eu não parava de estudar história. Eu adoro a história antiga. Eu não sou historiadora, eu sou física. Eu tenho mestrado, doutorado em física, fui professora de física na universidade por muitos anos, mas eu sou uma física que ama a história. Então aquilo me fascinou demais. E eu venho lendo ao longo desses anos muita coisa, passei a comprar livros, e sobre o Egito, sobre os faraós, sobre os tesouros, enfim, apaixonada. Então, usando essa imaginação e usando o conhecimento que eu tenho das coisas que eu já li, estudei e continuo estudando, eu vou falar um pouquinho dessa viagem que eu ainda vou fazer. Aqui nós temos, nesta caneca, um lugar que eu nunca fui, eu tenho 2 canecas, só posso tomar café em uma, eu decidi. Tomo café em uma, tomo leite na outra. Então, vamos lá. Aqui nesta caneca, nós temos uma cena do Livro dos Mortos. Os egípcios eram um povo extremamente ligado à religião, à vida pós-morte. Eles acreditavam que depois que o indivíduo morre, a vida não terminava, ela continuava no além, e por isso eles eram enterrados. Eles achavam que na outra vida a pessoa precisava de todas aquelas coisas que ela tinha aqui, todos os objetos do dia a dia, todos os enfeites, maquiagem, tudo. E graças a isso, hoje o que se sabe sobre o Egito é muito, porque quando os egiptólogos abriam aquelas tumbas, descobrem aquelas coisas, encontram toda uma vida daquela pessoa que morreu ali dentro. E esta
isso aqui, essa cena que retrata aqui nesta caneca, tão lindamente pintada, é a cena do livro dos mortos que estavam lá nas tumbas das múmias, dos que morriam, né? E aqui retrata, vejam bem, aqui nós temos essa figura de branco, representa o morto sendo levado pelo deus Anubis. Deus Anubis era um deus que tinha representado com a cabeça de um chacal. E aqui acontece a cena da pesagem do coração. Eu aprendi agora, gente, para essa viagem com vocês, que essa pesagem do coração se chamava psicostasia. Olha só, parece uma palavra grega, não é? Psicostasia. Era a pesagem do coração do morto para saber se ele realmente era merecedor da vida eterna. Então, esse tribunal era presidido pelo deus Osíris, que era o deus dos mortos. Ele não é representado aqui nessa caneca, nessa cena. Era o deus dos mortos. E o morto era julgado no tribunal da deusa Maat, que era a deusa da verdade, da justiça, da ordem. E o deus Osíris, que era o juiz nesse tribunal, também era acompanhado de 42 outros deuses, que eram juízes também deste morto. 42 eram as negativas que o morto tinha que fazer diante desse tribunal do que ele não tinha feito de mal durante a vida. Ele não tinha roubado, ele não tinha matado, ele não tinha cometido adultério, ele não tinha maltratado os animais, ele não tinha enganado, enfim. Ele tinha que dizer 42 negativas para esses 42 deuses juízes do que ele não tinha feito enquanto estava vivo, que o coração dele era leve como uma pluma. E essa pesagem acontecia numa balança, que também a pesagem era controlada pelo deus Anubis, aqui está ele, e todos os resultados eram anotados pelo deus Tot, esse aqui, que tem a cabeça de pássaro, o Ibis. Era o deus da sabedoria, da música, da escrita. E como era essa pesagem? Na balança, em um dos pratos da balança, era colocado o coração do morto. E no outro prato, uma pluma, a pluma da deusa Maat. A deusa Maat era representada, tendo, entre outros acessórios, uma pluma na cabeça. Tipo assim, uma tiarinha com uma pluma. Mostrando a leveza que o coração de uma pessoa pura tinha que ter. Então, colocava-se num prato o coração do morto, né? O deus Anubis colocava num prato o coração do morto e no outro uma pluma de Maat. E a balança teria que ficar equilibrada para este morto, esta pessoa, ser merecedora da eternidade. Se a balança ficasse em equilíbrio, é porque o coração dele era tão leve como aquela pluma da verdade. Então, ele teria direito a viver a vida eterna, rodeado de todos os confortos que ele tinha aqui na Terra. Eu não sei como é que isso acontecia para os escravos e para os pobres, que conforto era que ele não tinha. Levava as mazelas também, meu Deus do céu. Mas enfim, e se o coração não fosse leve? Se ele fosse mesmo um pecador? A balança pesava para o lado do coração e nesse momento tinha um outro ser monstruoso aqui, chamado o Devorador, este aqui. E ele tinha este nome porque ele devorava o coração do morto. E devorando o coração do morto, ele perdia completamente a oportunidade de ter essa vida eterna no além. O coração, para os egípcios, era um órgão de suprema importância. Para eles, o centro não só das emoções, dos sentimentos, mas também da inteligência, dos pensamentos, tudo estava no coração. O cérebro, para eles, não tinha importância. Tanto é que no processo de mumificação, eles tiravam o cérebro do morto, eles tinham uns ganchos lá que eles introduziam pelas narinas e giravam dentro da cabeça lá para desfazer a massa encefálica e viravam o morto ao contrário para escorrer aquele cérebro, né, já meio liquefeito, sei lá, pelas narinas. Então eles jogavam fora. O coração eles nem retiravam do corpo, porque o coração era o centro de tudo. Eles retiravam as vísceras, o fígado, os pulmões, embalsamavam, mumificavam e colocavam dentro de vasos que ficavam junto com o morto. Esses vasos eram chamados vasos canópicos.
Então, os vasos canopos dos faraós, por exemplo, eram de uma riqueza maravilhosa. Então, todas essas histórias contadas no Livro dos Mortos, nas pinturas das paredes das tumbas, trouxeram para o nosso mundo atual conhecimentos sobre esse povo tão antigo e com tantos conhecimentos tão avançados. Os egípcios, eles tinham muitos conhecimentos. Não é à toa que as construções, basta ver, as coisas do Egito, não precisa ir lá para saber, né? Eles, naquela época, há 4.000 anos, eles já sabiam que a Terra era redonda, gente. Coisa que tem gente hoje em dia que ainda não sabe. Não é incrível? Há mais de 4.000 anos, os egípcios já sabiam que a Terra era redonda. Esse povo sabia das coisas, né? Então, é uma coisa assim fascinante demais. A palavra fascinante vocês vão ouvir demais nesse nosso café, porque eu sou mesmo fascinada e apaixonada pelo Egito. Essa história do coração, que eu acabei de dizer que eles deixavam dentro do corpo do morto, por exemplo, não foi encontrada no corpo de Tutankhamon. Muito curioso. Eu soube disso recentemente, assistindo a uma série aí na TV, Os Tesouros de Tutankhamon. Recomendo que vocês assistam, é uma coisa maravilhosa no National Geographic. Eu estou fazendo propaganda, mas enfim, se eu não disser, vocês não vão saber. Sobre os tesouros de Tutankhamon, sobre o Vale dos Reis. É uma viagem aquilo ali. E quando finalmente a múmia de Tutankhamon foi descoberta, tirada daqueles panos de linho, eles viram que o coração não estava lá. Tutankhamon é um faraó sui generis, porque ele foi um faraó sem grande importância política, ele viveu pouquíssimo, ele assumiu o trono do Egito com apenas 9 anos e morreu aos 19, então foi um reinado curto. Mas ele foi, assim, de imensa importância para a história, porque a tumba dele foi uma das que foi descoberta quase intacta. Porque o que acontecia? Os faraós eram enterrados com todos esses tesouros maravilhosos. E os ladrões de tumba na antiguidade, né? Os bandidos já estavam lá batendo ponto, roubavam, tinham verdadeiras quadrilhas. E tinha pessoas importantes que eram lá os mentores desses bandidos, com certeza, dividiam o roubo, porque era muita coisa, muito ouro, muito. Então eles roubavam. E até nos tempos mais modernos, eu li algum tempo atrás que tinha uma família lá no Cairo que viveu por muitos anos vendendo objetos roubados da tumba. Descobriram lá discretamente e ficavam roubando e vendendo para colecionadores do mundo inteiro. Falar em colecionadores do mundo inteiro, o Museu Britânico em Londres é o museu que tem a maior coleção de objetos egípcios fora do Egito. É tão incrível aquele museu que meu Deus, fiquei impressionada. Eu já tinha ficado enlouquecida no Louvre, na ala egípcia do Louvre, que é a ala de Sully. Eu entrei ali e eu pirei, porque é muita coisa, é muita coisa. Mas o Museu Britânico ainda tem mais coisas. Então, se você nunca viajar para o Egito, mas visitar o Museu Britânico, que ainda por cima é de graça, o Louvre não é, a entrada você não paga no Museu Britânico, você já vai ter uma ideia do que sejam as maravilhas do Egito. E aí, falar do Egito, eu vou ter que priorizar algumas coisas. Então, eu citei o faraó Tutankhamon, vou falar aqui um pouquinho dele, porque esse faraó, menino, né, praticamente menino, casado com uma menina, com a irmã dele, Aksenamon, que por sinal no Egito isso era muito comum, os nobres casavam entre si com as suas irmãs para manter a pureza da raça. Mal sabiam eles, né? Isso aí eles não sabiam. Sabiam muitas coisas sobre ciência, arquitetura, mas não sabiam da genética, que esse casamento entre irmãos é que trazia muitos problemas. Inclusive descobriram na tumba de Tutankhamon 2 corpinhos mumificados de 2 crianças, 2 meninas, que muito provavelmente eram filhas dele, que nasceram mortas, aí meio deformadas, não chegaram a viver. Tutankhamon morreu sem deixar herdeiros diretos. E ele viveu numa fase extremamente conturbada politicamente, porque o sogro, que ao mesmo tempo pai dele, o faraó Akhenaton, ele tentou
derrubar o politeísmo no Egito. O Egito tem